Bom dia, meu nome é Lucas e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi em conjunto com a Josiana Muniz de Paiva Bastante, intitulado Produção de Mapa de Calor para Controle Epidemiológico da Dengue em Campo da Mata, Minas Gerais. De início, convém a gente contextualizar um pouco do que é a dengue, né? É uma doença infecciosa transmitida por mosquitos do gênero Aedes e que no Brasil é uma doença de alta prevalência e impacto, tendo afetado muitas pessoas, principalmente no ano de 2024, com mais de 1 milhão de casos só em Minas. É uma doença que possui 4 variantes principais, também chamadas de sorotipos, sendo de alto contágio, alta morbidade, ocasionando, portanto, sintomas que impedem a pessoa de trabalhar e exercer algumas atividades do dia a dia na forma mais grave da doença. Ela pode estar relacionada a fenômenos de superlotação hospitalar, quando há esses grandes surtos, como ocorreu em 2024 e como, de certa forma, está ocorrendo em 2025 de uma forma mais branda, levando a situações de calamidade pública, na qual outras emergências médicas podem acabar não sendo atendidas ou a própria forma mais grave da dengue possa acabar sofrendo de falta de leitos e assim o paciente desenvolva condições mais graves, letais, do que haveria de acontecer se houvesse um tratamento adequado. O que causa um grande impacto na população, aumentando a letalidade da doença, ou seja, o número de óbitos, por conta de não ser possível fazer um atendimento adequado devido a limitações da infraestrutura hospitalar. Esse fenômeno ele vai afetar, de acordo com a literatura analisada, principalmente cidades menores, pensando no Brasil, e um exemplo é a cidade de Campo da Mata, em Minas Gerais, que é uma cidade, de acordo com o último censo, de por volta de 11.456 habitantes, localizada na macro-região de saúde oeste, que é um município que possui limitações estruturais, apenas 23 leitos hospitalares, na maioria deles apenas de observação, e que enfrentou em 2024, de acordo com o DataSUS, um surto de 2.210 casos de dengue em 2024, sendo que mais de 90% deles ocorreram entre janeiro e maio daquele ano. Ou seja, num período muito curto de tempo, ocorreram uma grande quantidade de casos e provavelmente não puderam ser atendidos unicamente no município, havendo de ser transferidos para municípios de referência da região, como Divinópolis, Oliveira, ocupando outros leitos e colocando um grande efeito em cascata em jogo que pode impactar outras emergências de saúde que poderiam estar ocorrendo nessas cidades, pois eles são referências para toda a macro-região. Assim, urge a necessidade de enfrentar esse gargalo e subsidiar estratégias eficazes, né, numa perspectiva de escassez de recursos, de infraestrutura limitada, como no caso de Campo da Mata, por exemplo, a fim de impedir que esses grandes surtos gerem um impacto significativo e, né, impedir prejuízos à infraestrutura hospitalar do Estado no geral. Logo, o QGIS ele surge como uma alternativa muito interessante que poderia servir de modelo para muitas outras cidades semelhantes a Campo da Mata, justamente porque grande parte das cidades do Brasil possuem uma característica semelhante. Mais de 40% dos municípios no Brasil têm menos de 10 mil habitantes, por exemplo. E assim, mais especificamente a função de mapa de calor poderia ter uma aplicabilidade em diferentes contextos epidemiológicos para combater, por exemplo, esse impacto da dengue no estado de Minas. É um software gratuito que permite visualização, edição, análise e criação de mapas personalizados, e mais especificamente essa ferramenta que eu citei, ela destaca áreas com maior intensidade e concentração de um fenômeno, ou seja, focos e notificações de dengue. Logo, um tipo de pesquisa desse tipo poderia servir de modelos para outras cidades semelhantes, caso a gente pudesse aplicar isso numa cidade pequena. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi fazer uma análise dessa distribuição da dengue no município de Campo da Mata, utilizando o QGIS e, mais especificamente, o recurso de mapa de calor, né, durante o período de 2024 até o primeiro semestre de 2025, que foi o período até quando perdurou a vigência da pesquisa. Adicionalmente, objetivou-se traçar o perfil epidemiológico dos pacientes infectados e desenvolver uma metodologia replicável. A metodologia foi dividida praticamente em 2 passos. Inicialmente, coletou-se alguns arquivos, primeiramente aquele de interesse para formar a base cartográfica do município de análise, no caso foi Campo da Mata. Coletando esses arquivos do IBGE, do GPS e a partir de um próprio documento disponibilizado pela prefeitura, foi possível montar essa base. O IBGE foi importante para definir esses limites municipais, o GPS serviu de referência espacial para coordenadas geográficas e observação da delimitação da zona urbana e rural da cidade em geral. E esse mapa obtido continha informações das divisões de bairros, e ele foi sobreposto ao GPS justamente porque esse não fornecia essas informações que a gente precisava, e no máximo fornecia o nome de algumas ruas, estabelecimentos, é realmente uma visão de satélite. Em segundo lugar, foram coletados dados do Sinan a partir da prefeitura, mediante uma autorização segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente poderia ter feito requerimento diretamente para o Sinan, mas essa comunicação da prefeitura era mais facilitada justamente porque eu, o estudante envolvido, eu sou natural de Campo da Mata, então foi fácil, de certa forma, fazer essa comunicação, foi mais prático para a gente, e mais rápido também, em decorrência do tempo da pesquisa. Os dados requisitados no geral foram em relação a notificações e focos, e alguns dados dos pacientes, como sexo, idade, escolaridade e etnia, e também foram fornecidas adicionalmente, sem a gente requerer, informações sobre sintomas e comorbidades, porque no Sinan já estão inclusos também essas informações, que não faziam parte do objetivo da pesquisa inicialmente, mas a gente produziu mapas sobre eles, mas que não íamos entrar em foco inicialmente, mas eles estarão disponíveis para consulta, como eu vou falar mais à frente. Após isso, esses dados foram processados, promovendo a organização e relação do georreferenciamento deles via Google Sheets, que é o Excel do Google. E eu deixei nas referências como que isso pode ser feito. Não cabe um momento explorar todos esses detalhes aqui, senão o vídeo ficaria muito grande, mas envolve um pouquinho de programação e o uso de banco de dados do Google Maps, a fim de identificar as coordenadas geográficas daquele endereço do caso. Por fim, esses dados eles foram enviados para o QGIS e houve a produção dos mapas a partir deles. Os dados e mapas e os relatórios que eu produzi adicionalmente estarão disponíveis no QR Code ou no link abaixo. Esses relatórios que eu citei, eles foram produzidos a fim de esclarecer o conteúdo dos mapas e fazer algumas sugestões e observações sobre a qualidade, sobre o conteúdo dos dados obtidos da prefeitura, a fim de auxiliar os funcionários da Secretaria de Saúde, de endemias do município, que me forneceram os dados que eu precisava, a tomar algumas decisões. Eu fiz isso adicionalmente. Discutindo um pouco os resultados, com relação às notificações, a gente percebe, a partir de algumas imagens que eu coloquei, a partir da tabela que eu inseri aqui no canto, que os dados de 2024 demonstraram um elevado número de notificações, mais de 2.400 casos, conflitando com o que a gente encontrou no DataSUS, mostrando que algumas notificações, alguns registros não foram enviados para a base de dados deles, e houve uma grande quantidade de concentração desses casos entre fevereiro e abril, com pico em março. E em 2025 a gente teve uma redução expressiva, com mais de 80% dos registros registrando uma queda bem grande, havendo 504 casos até o momento da análise, né?
O epicentro da doença em 2025 foi em abril, seguido de uma queda aguda a partir desse mês, em ambos os anos. Essa tendência já reforça uma comparação dessa sazonalidade da doença, já bem descrita na literatura, associada ao próprio ciclo reprodutivo do mosquito vetor, intensificado pelo fato de que os meses que antecedem a alta de dengue serem, por vezes, períodos chuvosos na região sudeste, novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro e março, realmente chove muito nessas regiões, costuma chover pelo menos. E essa diminuição drástica do pico após esse período pode estar ligada a alguns fatores que a gente pode citar, como o próprio esgotamento do contingente populacional suscetível a ser infectado, já que, conforme essas infecções acontecem, a população cria uma resistência temporária ao sorotipo que está circulando naquela região, ao tipo de mosquito, digamos assim. E associado também às estratégias de impacto de controle vetorial e as mudanças de comportamento da população, quando a gente analisa um pré e pós período epidêmico. Geralmente as pessoas, quando uma doença está contaminando pessoas da família, quando está contaminando pessoas que elas conhecem, elas começam a tomar um pouco mais de cuidado, e isso já ajuda a reduzir um pouco o impacto naquele momento e cessar o período epidêmico. Aqui eu trouxe alguns mapas, como eu já disse, para mostrar essa variação. Eu trouxe os 3 de 2024, porque eles estão mais facilmente destacáveis, porque tem maior número de casos. E eu acabei tendo que recortar as imagens da esquerda e da direita. A imagem central eu deixei mais ou menos da forma como a gente construiu os mapas. A gente adicionou o mapa municipal ao canto, a fim de auxiliar as pessoas a enxergarem mais ou menos em quais bairros esses casos estariam, no caso aqui, em decorrência da grande quantidade de dados, de notificações. Mal dá para ver o mapa da cidade, mas de certa forma em outras imagens isso já ajudava bastante. Aqui do lado, como eu disse, eu coloquei a tabela para facilitar um pouco a interpretação desses números do que está contido nos mapas. Em relação aos focos, a gente encontra um padrão semelhante, com maior pico de focos entre janeiro e abril, com maior auge em janeiro. Porém, observa-se que há um aumento do número dos focos já em novembro e dezembro, que é quando se inicia o período chuvoso, como eu já falei. Ademais, acerca do perfil dos infectados, a gente construiu mapas acerca da etnia, escolaridade, faixa etária. Não foram construídos mapas em relação ao sexo, justamente porque, como a gente pode ver nessa tabela que eu adicionei aqui em cima, por mais que haja uma predominância do sexo feminino, que já é respaldado em outras literaturas também, como acaba sendo muito próximo, cerca de 100, 200 casos de diferença, acaba que em ambos os casos, tanto mulher quanto homem, se a gente fizesse os dados, como a gente observou, ficava tudo azul, tudo vermelho, amarelo, então não ajudava muito na interpretação. Não mudaria muito o que já se sabe. Então, a gente tem uma distribuição meio que igualitária de mulheres e homens ao longo da cidade. Então, não houve tanta necessidade de fazer isso. Mas, em geral, em relação aos outros perfis, a gente tem que uma maior quantidade dos infectados são pessoas brancas, pessoas de faixa etária entre 20 a 29 anos, seguida de 30 a 39 e de 40 a 50 também, como a gente pode ver na tabela, e pessoas com ensino médio completo. Embora a gente tenha uma grande quantidade de casos que tiveram registro ignorado, também uma porcentagem relativa do restante dos casos, composta por pessoas com segundo grau incompleto, com ensino fundamental completo apenas. Falando um pouco das lacunas significativas do projeto, a gente percebeu que, durante a composição dos mapas, as principais coisas que a gente pode citar aqui são realmente o que eu já falei, que é essa questão de dados ignorados, o preenchimento incompleto, principalmente escolaridade etnia, que chegaram a mais de 10% da amostra. E isso limita a análise do real impacto social e educativo em relação a esses pacientes. Além disso, a gente também percebeu, conforme a gente pode ver na imagem mais à direita, uma grande quantidade de erros de classificação de endereço, já que a gente tem aqui uma grande quantidade, essa imagem foi cortada, mas ela está relacionada com notificações que foram colocadas como bairro centro, que ocorreram no bairro centro. Logo, muitas vezes, a gente percebe que tem centro na cidade inteira. Então, quando a gente for fazer uma análise de alguns outros bairros adjacentes ao centro, até um pouquinho mais periféricos, quase não se tinha casos o direito naquele bairro, justamente porque grande parte dos casos daquele local estavam registrados como centro. E isso dá uma falsa sensação de que essa é a região mais afetada. Talvez não seja verdade, de certa forma, porque a cidade tem mais de um PSF, então você tem divisões ali de quem vai atender cada área. Então, um bairro que é atendido por um outro PSF está sendo erroneamente descrito como centro, ainda que não faça parte da divisão central. Então, isso aí é um problema na hora de se formular algumas estratégias. A gente percebe também que há uma falta de consenso entre os departamentos de endemias e da Secretaria de Saúde. Os 2 primeiros mapas que eu coloquei são do departamento de endemias, e a terceira imagem é a mesma do slide passado, só que agora no tamanho real. E aqui a gente consegue observar que o departamento de endemias divide a área central em centros escalonados de A até G, e percebe-se mais ou menos que a área central ela pega essa região realmente do miolo da cidade, mais ou menos, e não essas regiões, esses braços, digamos assim. E enquanto isso, na imagem mais à direita, a gente tem notificações espalhadas por muitos outros locais, que são realmente bem distantes dessa região que tem 2 praças, que é considerada central. Então, acaba que a gente percebe que tem um erro de classificação, tem problemas aí que precisam ser discutidos. Mais especificamente, eu aumentei aqui para vocês conseguirem visualizar um pouco do mapa municipal, essa região em verde, aqui bem no meio, que envolve essas 2 praças e algumas ruas que se encontram, que dão destino a essas praças praticamente, que é considerada a área central. Em volta tem alguns outros bairros aqui que são adjacentes ao centro, como São Judas, Jardim Nossa Senhora do Rosário, Jardins, até alguns outros bairros mais longe, como Colorado e até a Várzea, são considerados aqui como centro, naquele outro mapa que a gente observou, que não é correto, mas para endemias e para a Secretaria de Saúde, esses bairros adjacentes são muitas vezes considerados como centro. Além disso, a gente teve diversos problemas de georreferenciamento enfrentados ao longo do projeto. Problemas, primeiramente, em relação à nomenclatura de ruas, que mudaram ao longo do tempo, como a gente pode ver aqui nessa tabela. Algumas não foram refletidas nos dados, e isso acabou dando problema de georreferenciamento. Acabava que algumas ruas tiveram sua atualização colocadas no GPS, enquanto outras não. E aí você tem 3 problemas aqui. Problema nos dados obtidos, problema no GPS, problema no mapa municipal. São 3 coisas diferentes que apareceram em diferentes momentos, juntos ou separados.
No segundo momento, a gente teve problema relacionado à praça também, porque o GPS, para Carmo da Mata, pelo menos, não registrava a maioria das praças, não tinha. Se você pesquisasse, você não ia achar a praça, mas você achava a rua que formava aquela praça. Então, muitas vezes, nos dados, a gente tinha alguns endereços colocados como praça, mas que eu tive que descobrir a rua, o endereço que correspondia e que estava lá próximo à praça. Então, eu tinha que testar, por exemplo, nessa praça aqui, as 3 ruas que estavam formando elas com o número da casa, a fim de encontrar aquela que estava dando na praça. Só que, às vezes, as 3 ruas davam na praça, aí eu tive que estimar, que não tinha como saber. Um terceiro erro que a gente pode observar é uma falta de consenso na nomenclatura das ruas. Quem escreveu ali no número 3 percebia-se que a mesma rua estava escrita de maneiras diferentes em cada uma das planícies. Infelizmente, isso não é reconhecido muitas vezes pelo GPS, tem que escrever com o nome certinho. Então, eu tive que uniformizar esses endereços para que eles fossem encontrados da forma correta. A gente percebeu, inclusive, nesse caso específico dessa rua Valdemar José Louredo, que a forma como estava escrito no mapa municipal era diferente da forma como estava escrito no GPS e estava diferente de diversas outras formas escritas nos dados que eu obtive. Logo, eu tive que escrever do jeito que estava no GPS, não do jeito que estava escrito no mapa municipal, a fim de identificar. Um quarto exemplo, que é parecido com o terceiro, que foi necessário alterar o nome da rua, como estava escrito, a fim de identificar no GPS, já que no GPS ela é identificada apenas como rua B Constant. Não, se você escrever rua Benjamin Constant mais um número na frente, você não vai provavelmente encontrar nada, o GPS não vai te retornar nada. Então é necessário colocar o endereço da forma como deveria ser feito. E o quinto exemplo são de algumas ruas que não existiam no GPS, mas que estavam registradas nos dados obtidos e no mapa municipal também. Então eu tive que investigar realmente o mapa, varrer, procurar ver o bairro que a rua estava e tentar procurar em cima disso até eu encontrar. E os exemplos que eu trouxe aqui foram o primeiro da rua Libertadores 2013, que faz uma referência aí que eu não gosto muito, porque eu sou cruzeirense. E eu tive que estimar basicamente onde o endereço estava nessas ruas, porque realmente não tinha como encontrar. Em alguns casos tinha a possibilidade de usar o Google Street View, e assim você podia visualizar a casa e o número associado, e assim marcar em cima a coordenada, mas às vezes não dá para fazer isso. Algumas ruas ainda não tinham passado a informação do Street View, não tinha passado o card. O B é da rua Geraldo Severo da Costa, que também não foi encontrado, mas foi possível usar o Street View. E no terceiro caso foi de diversas ruas, mas no caso aqui está exemplificando a rua Marcelo de Souza, que é a mais do cantinho aqui embaixo. Conclui-se, portanto, que a gente tem que entender que há uma grande complexidade da dengue como um problema de saúde pública no estado, principalmente pensando que Minas Gerais possui uma grande quantidade de municípios, né? 853. E outros estados do Brasil, uma característica semelhante, mas Minas Gerais é o estado com mais municípios no Brasil. Então, esse manejo tem que ser refinado justamente porque, por mais que a prevenção seja relativamente prática, a gente tem uma distribuição muito alta do vetor por tudo quanto é tipo de área, como a gente pode perceber em Camamata, e existem populações que acabam sendo mais vulneráveis, que acabam adquirindo as formas mais graves da doença, porém, o efeito, no geral, é cascata, ele vai afetar toda a população daquele município, vai afetar populações vizinhas, vai afetar a gente que não está com dengue, em decorrência propriamente da suplantação hospitalar, como eu citei. Dessa forma, é fundamental que a gente discuta e crie estratégias de prevenção para a dengue, considerando essas populações e bairros mais afetados e regiões mais afetadas no geral. E com esse estudo, a gente fica feliz em dizer que foi possível encontrar um potencial no QGIS para contribuir para essas decisões de saúde pública. Por fim, sugere-se que haja uma atualização constante dos mapas e plataformas digitais, já que é possível atualizar esses nomes de ruas no Google Maps e até criar novas ruas a fim de alinhar essas informações do mapa municipal das plataformas. Isso inclui mudança de nome, ortografia, de ruas que ainda não foram registradas, inclusão de praças com endereço, que em Campo da Mata, né, não tinha funcionado bem, como já citei. Além disso, capacitação de agentes e secretários para coleta epidemiológica, com maior atenção ao preenchimento correto de dados, como eu mostrei, de ortografia, e expertise em uso do Excel, porque muitas vezes os dados estavam muito desorganizados, colunas com espaços vazios. Isso porque realmente a maior parte do tempo no projeto foi gasto, né, nessa organização de dados e tabelas do que necessariamente dentro do QGIS, para vocês terem noção. E, por fim, né, realizar uma revisão dessa divisão territorial interna a fim de promover um consenso, a fim de evitar essas classificações incorretas e unificar o trabalho de todo mundo com foco no objetivo final, que é o mesmo: combater o vetor e a doença. É isso. O trabalho está aqui as referências, como eu falei, e muito obrigado.